Fala, moleque! Filé! Eu sou o Arthur. E eu sou o João Paulo. E nós somos do Soccer News. Pessoal, desculpa o atraso do Soccer TBT, mas é que a gente até fez, só que infelizmente a gente não conseguiu postar. Mas hoje estamos tendo o Soccer TBT. No sábado, iremos ter o jogo do Palmeiras versus Santos, Santos versus Palmeiras, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Santos, que é líder do seu grupo com 11 pontos e quarto na classificação geral, encara o Palmeiras. Palmeiras, que é o vice-líder do seu grupo, porém tem a segunda melhor campanha do campeonato. Esse jogo promete, viu, pessoal? Em vista disso, decidimos fazer um Soccer TBT relembrando os últimos elencos campeões do Campeonato Brasileiro de Palmeiras e Santos, ou seja, Palmeiras de 2018 ou Santos de 2004. Quem foi melhor? Se quiser saber a sua resposta, fica com a gente. Então, roda a vinheta! João Paulo, relembre para a gente as campanhas de Palmeiras de 2018 e Santos de 2004. E logo após iremos iniciar o cara a cara. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo todos. É um prazer grande estar novamente com vocês. Vou iniciar aqui mostrando a campanha do Palmeiras, campeão brasileiro 2018. A frase que marcou a campanha foi: quem tem mais tem 10. E foi justamente isso que o Palmeiras conseguiu. A campanha foi com 23 vitórias, 11 empates e 4 derrotas, 64 gols marcados e 26 gols sofridos. O time iniciou a campanha com o Roger Machado, que estava participando do Brasileiro, e também tinha as competições, a Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o time não conseguia engrenar no Campeonato Brasileiro, perdeu pontos bobos, tais como para a Chapecoense, o empate, perdeu em casa para o Sport, teve outras derrotas, e a gota d'água foi a derrota para o Fluminense. Então, mais ou menos às vésperas da Copa do Mundo, foi feita uma modificação e trouxe um velho conhecido, Luiz Felipe Scolari. A partir daí, o Palmeiras começou a ter um estilo de jogo mais efetivo. O Felipão tinha a capacidade de poder escolher o time que bem entendia, de mesclar, e não iria ser criticado pela mídia. Ele conseguiu uma marca bem significativa, que foi 23 jogos de invencibilidade. O recorde anterior pertencia ao Corinthians em 2017. E o Palmeiras jogava, como eu mencionei, com um time misto, às vezes com um time reserva. Teve grandes vitórias, tais como 1-0 sobre o Corinthians, 2-0 em casa. O 2-0 contra o São Paulo, que fez com que quebrasse uma marca negativa. Estava há 12 anos, ou melhor dizer, há mais de 16 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi. Então tinha realmente essa marca negativa. E o Palmeiras teve grandes nomes, tais como o Everton, Gustavo Gomes, que foi um grande achado que veio do Milan, Bruno Henrique, que ditou o meio de campo, ditou o ritmo, fez inúmeros gols. Um dos gols mais importantes foi contra o Atlético Mineiro de falta. Também o William, o artilheiro do time, jogava nos dois, tanto no time das Copas quanto no time brasileiro, com 10 gols. Davidson, que era bastante marginalizado pela torcida, mas com o Filipão reencontrou o bom futebol, fez gols importantes, tais como contra o Corinthians, contra o Vasco, que foi o gol do título, e Dudu. Esse foi o cara. Então o Palmeiras jogou o fino da bola e ganhou muito bem. E sobre o Santos que teve como palavras que marcou a trajetória, vamos dizer assim, jogamos contra tudo e todos. E outra frase foi: temos que fazer 2 para valer 1. Por que essas frases foram significativas? Eu vou dizer no decorrer do áudio. O Santos, que fez 89 pontos, 27 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, 103 gols marcados, o recorde, e 58 gols sofridos. Teve como artilheiros David e Robinho com 21 gols. E é interessante que até a 40ª e a 44ª rodada o Santos não era o líder, era vice. Aí na 45ª assumiu a liderança, e na 46ª só fez se consagrar vencendo o Vasco e consequentemente conquistando o título. Assim como o Palmeiras, o Santos também teve 2 técnicos, Leão, que depois foi demitido, uma derrota na Libertadores, e assumiu o Luxemburgo. Luxemburgo teve uma dificuldade no início, teve uma derrota
acachapante contra o Palmeiras, 4-0. Porém, depois disso, o Luxemburgo deu uma entrevista forte dizendo que o time iria brigar nas cabeças. E de fato isso aconteceu. Teve um empate contra o Atlético Mineiro, 3-3, e depois o Santos engrenou uma sequência de 7 vitórias seguidas. Lembra aquela frase que eu falei no início? Nós jogamos contra tudo e todos, e para fazer 2, temos que fazer 2 para valer 1. Isso se deu no seguinte contexto. O Santos teve no mínimo 10 a 11 gols inválidos. Também o Santos sofreu muito com a questão de ter que jogar fora de casa, teve o sequestro da mãe de Robinho. Então todas essas situações dificultou, mas mesmo assim o Santos foi forte e conseguiu conquistar esse título jogando muito bem e mostrando realmente a sua efetividade. Robinho foi o craque do time, o craque do campeonato, Ricardinho bem participativo, David que veio no começo do campeonato, assim como o Ricardinho, e David jogou muito. Teve no mínimo 7 gols anulados do David. E o Santos foi isso. Foi um time que teve grandes vitórias, tais como 6-0 sobre o Paysandu, 5-1 sobre o Grêmio e 2-1 sobre o Vasco. Então vamos lá, vamos começar agora esse cara a cara. Primeiro cara a cara, o Everton ou Mauro? Bem, o Everton ou Mauro? 2 goleiros bons, mas o Mauro teve a sua melhor época nesse Santos. Mas mesmo assim, na minha opinião, não foi suficientemente capaz de barrar o Everton. O Everton, que até então teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, nas Olimpíadas também, o Everton. Mike ou Paulo César? Esses dois têm características parecidas, que é a força. O Paulo César rodou vários times. O Mike jogou no Cruzeiro, está no Palmeiras, dividia o time com o Marcos Rocha, mas mesmo assim o Mike ele fez uma boa dupla com o Dudu pela direita. Então, irei ficar com o Mike, que deu até um belo passe para o Davidson. Luan ou Leonardo? Leonardo. Luan, que veio do Vasco, criticado por ter falhado contra o Benedetto na Taça Libertadores, e o Leonardo, que era uma jovem promessa, foi para o Shakhtar, voltou novamente para o Santos. Nesse confronto especificamente, acho que o Luan foi melhor. O Luan jogou bem pelo Palmeiras. Luan. Gustavo Gomes ou Avalos? Isso, Avalos que jogou bem também, mas não se compara ao Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é zagueiro de outro nível, zagueiro de Copa do Mundo, tinha vindo do Milan, um pouco até desacreditado, mas conseguiu jogar muito, era o dono dos pênaltis. Gustavo Gomes, na minha opinião. Vitor Luiz ou Léo? Esse aqui é a juventude versus a experiência. Eu gosto muito do Vitor Luiz, fez um gol de falta contra o Santos, mas o Léo jogou mais. O Léo, que já vinha do time de 2002, chegou na final de 2003 da Libertadores, joga muito, dribla, corta as linhas, tem um belo cruzamento e, além do mais, é líder. É um dos líderes pilares do Santos. O Léo, que teve essas participações tanto em 2002 quanto em 2004 da Libertadores. Então, em momentos significativos, importantes da história moderna do Santos, o Léo esteve presente. Então, Vitor Luiz, como eu já mencionei, promissor, sabe defender bem, mas nesse confronto a minha opção será o Léo. Felipe Melo ou Fabinho? Felipe Melo, que sofre muito por levar cartões desnecessários, mas ele dá motivo. E o Fabinho, que jogou bem no Santos, também teve uma boa passagem no Internacional, sendo campeão mundial. Ele não tem a característica de correr muito, mas tem uns bons lançamentos. Mas Felipe Melo é uma outra prateleira de jogador. Jogou em vários grandes times do futebol mundial e no Palmeiras ele jogou muito bem. Irei ficar com o Felipe Melo. Agora é Bruno Henrique ou Preto Casagrande? Isso, o preto que é branco, né, Arthur? É. Ele tá com a camisa 17, mas ele jogou muito com a 10. E veio com esse objetivo de municiar o meio de campo. Teve algumas boas participações, mas o Bruno Henrique foi o dono do time. Bruno Henrique fez um golaço de falta contra o Atlético Mineiro, fez o gol que selou a campanha contra o Vitória.
Bruno Henrique foi o dono do time e minha votação é Bruno Henrique. Lucas Lima ou Ricardinho? Lucas Lima ou Ricardinho? Isso, o Lucas Lima também jogou no Santos. E o Ricardinho, que não teve uma boa passagem pelo São Paulo, aí veio para o Santos no começo do campeonato, jogou bem, fez aquela trinca de ataque lá com o David e o Robinho. Lucas Lima teve boas participações, fez golaços contra o Botafogo e Cruzeiro, mas Ricardinho. Dudu ou Elano? Tem que deixar bem claro uma coisa, pessoal. O Palmeiras jogava no 4-3-3 e o Santos no 4-4-2. Então, o confronto que mais se aproximou foi essa, porque o Elano joga pela direita e o Dudu caía muito pela direita. O Elano, que jogou muito, depois viria jogar a Copa do Mundo, já era um dos pilares do time em 2002, conseguiu levar o Santos para a final da Libertadores, mas Dudu jogou muito, deu inúmeras assistências. Dudu. O William ou Robinho? Esse aí é o confronto dos artilheiros. O William, que fez 10 gols, deu passe pro gol do título. Só que o Robinho jogou muito, o Robinho jogou demais, fez 21 gols. Era um cara que estava se credenciando como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e depois foi jogar no Real Madrid. O Robinho, que teve até o problema do sequestro da mãe, que fez com que ele ficasse fora de algumas rodadas, para ser mais específico, tinha as últimas 8 rodadas, ele ficou de 6 fora. Mas mesmo assim o Robinho conseguiu ajudar muito, fez 21 gols e foi o melhor jogador. Davidson ou David? É uma dupla sertaneja, né, Arthur? É. David e Davidson. Davidson, que fez boas participações, era marginalizado pela torcida do Palmeiras e tinha dado motivo, evidentemente, mas fez gols importantes contra o Corinthians, contra o São Paulo, o gol do título. Mas o David veio jogando fino. David, que no ano anterior pelo Cruzeiro já tinha jogado muito, mas foi transferido no meio do campeonato para defender o Bordeaux, retornou para jogar no Santos e teve em alta forma. Então, minha opção será o David. Por último, Felipão ou Vanderlei Luxemburgo? Dois grandes técnicos que fizeram dois grandes trabalhos. Pelo cara a cara, o pessoal percebeu que teve mais jogadores do Santos, do Palmeiras, do que do Santos. E o Santos teve um grande trabalho com o Luxemburgo. A característica foi bem parecida dos dois. Luxemburgo agora é o técnico do Palmeiras. Exato. Mas nessa competição, apesar do Felipão ter sido muito bom, irei ficar com o Luxemburgo pela questão do elenco. E esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, dá o like, se inscreve e até a próxima aqui no Soccer News!